Porque a gente está vendo essa longa sucessão de mega operações contra o crime organizado, todos os seus tentáculos. Hoje, mais uma daquelas, hein, pessoal? Começo o programa de hoje repercutindo a mega operação em 190 alvos envolvidos em esquema de fraude fiscal de uma simples bagatela de 26 bilhões de reais com B de Baiacur, como diria Ciro Gomes. O centro dessa investigação, que fique claro aqui, é o Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, um verdadeiro serpentário de corrupção, o maior devedor de tributos do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos maiores da União. E quem tem... Antes da gente seguir aqui com a Danúbia Braga, uma breve contextualização aqui com o David de Tarso, por favor. O empresário, né, que administra todo o grupo é o Ricardo Magro, que inclusive é um dos alvos dessa mega operação, 190 empresas envolvidas. E daqui a pouquinho vai ter uma coletiva de imprensa na sede do Ministério Público aqui de São Paulo, com a presença do Procurador-Geral de Justiça, o Paulo Sérgio Oliveira e Costa, e também o governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas. Com certeza a Danúbia Braga vai ter mais detalhes aí sobre essa coletiva e os desdobramentos da operação também, já que a gente está fazendo em conjunto aí essa apuração. Quando um grupo empresarial deve 26 bilhões, não é apenas o Estado que falhou, é a sociedade que pagou isso em grande parte. De qualquer forma, às 10 horas e 4 minutos, eu vou acionar a sempre competente Danúbia Braga com mais informações em torno dessa mega operação. Danúbia, a palavra é sua, bom dia e bem-vinda. Oi, Marinho, bom dia para você, bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui do Ministério Público de São Paulo, isso porque já, como o David de Tarso já adiantou pra gente, tem coletiva de imprensa marcada justamente para ilustrar melhor e aí responder também as perguntas dos jornalistas, explicar de que forma, então, se dava esse esquema de fraude, sonegação de imposto e lavagem de dinheiro que rendeu de prejuízo 26 bilhões de reais. São 126 mandados de busca e apreensão, um dos locais, inclusive, a gente chegou a mostrar no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, era na Alameda Santos, onde estava ali Receita Federal, Fazenda, também policiais, tanto da Polícia Civil, com apoio do DHPP, Polícia Militar também envolvida, mais de 621 agentes públicos também envolvidos nessa mega operação. São pelo menos 190 alvos, então, ligados ao Grupo Refit, como vocês já disseram ali, dono da antiga refinaria Manguinhos, do Rio de Janeiro, e dezenas de empresas do setor de combustíveis. Mega operação que acontece em 5 estados, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal. Além disso, o que a gente tem de informações é que os mandados são cumpridos nesses estados e também as pessoas e empresas citadas na investigação são suspeitas de integrar, então, uma organização criminosa e de praticarem crimes contra a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro também. Além disso, alguns investigados também faziam parte da Operação Carbono Oculto, do esquema em que a Operação Carbono Oculto desvendou, mostrando ali fintechs envolvidas, postos de combustíveis. Nesse caso dessa operação, que tem o nome de Poço de Lobato, também tem envolvidas ali fintechs, distribuidoras de fachada, offshores. Então, era um esquema muito bem feito, de acordo com as investigações, bem feito, assim, modo de dizer, porque foram 26 bilhões de reais, um esquema bilionário, mas ainda assim, a Receita Federal, junto com as secretarias de Fazenda estadual, municipal, polícia também envolvida, conseguiu descobrir, então, todo esse esquema de sonegação de imposto. Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes nessa coletiva de imprensa que está marcada para acontecer às 11 horas da manhã aqui no Ministério Público, de onde a gente fala ao vivo. Volto com vocês no estúdio. É isso aí, Danúbia Braga, obrigado demais pelos esclarecimentos. A gente já vai acionando a bancada aqui para o debate, até porque, que fique claro que a estratégia me parece, isso é duro constatar, né, pessoal, é clássica de SP Peixoto. Cria-se uma teia de empresas satélites, né? Na sequência, uma compra o combustível, a outra vende, nenhuma recolhe imposto, que fique claro, e quando o fisco, a Receita, fecha o cerco, simplesmente a empresa morre e nasce outra no lugar. E assim a teia vai aumentando e a arrecadação vai indo pelo ralo. E 26 bi é o rombo aí obsceno que a gente está tendo que repercutir hoje. Mais uma mega empresa rodando, hein, Jess?
Não, com certeza. E aqui você notou um fator muito interessante de várias situações de decretar falência, de fechar a empresa, mas de repente aquele negócio… Igual o cachorro que se finge de morto. Finge de morto, fica um tempo deitado e volta dos mortos com outro nome. Então, é uma situação, assim, bem constrangedora no que tange a forma como a gente está fazendo a nossa legislação. Porque não é só decretar falência, mudar, não ter o acompanhamento depois de fechada. E o mais interessante, André, talvez seja que muitas das vezes a gente olha a Receita é um leão com o sonegador ali micro, do cotidiano, cidadão comum, mas por algum motivo esses esquemas e esses escândalos passam anos e anos sem serem desvendados. Então a gente também tem que ver como que isso está acontecendo, né? INSS, tantas situações aí que passam sem serem notadas. E, mais uma vez, quem paga a conta é o contribuinte usual, é o cidadão comum. Esses crimes de colarinho branco também merecem a devida punição e não só brincar de vai ser preso, porque a gente está vendo que é o que acontece. O Comando Ferreira aqui, até porque o governo de São Paulo classifica a Refit como uma devedora contumaz. Aquela devedora que já vive, esse é o modelo, ela simplesmente não existe se ela não dever. Logo, o modelo de negócio depende de não pagar imposto, né? Exatamente, e isso era uma discussão, até uma demanda antiga da Receita Federal, uma mudança na legislação justamente para ver a punição do devedor contumaz, que é esse que usa a estratégia de fazer com que haja uma dívida tributária numa empresa, aí você fecha, decreta a falência daquela empresa, abre um outro CNPJ que na prática é a mesma atividade empresarial, mas que de um ponto de vista formal acaba havendo essa cadeia de fraude, né? De você tentar enganar o poder público e dessa forma gerar toda uma perturbação do setor econômico, porque enquanto você tem empresários honestos que estão em dia com suas obrigações, você tem esses grupos que estão explorando a ilegalidade e fazendo com isso uma concorrência absolutamente desleal. Esse é o tipo de situação que, se nós não resolvermos de forma mais estrutural, fazendo com que a lei valha para todos e que a regulação seja simples, mais eficiente, a gente não vai conseguir fazer com que o trabalho honesto seja mais lucrativo do que o roubo, do que a criminalidade, do que essa forma de desonestidade como a gente vem assistindo ano após ano se estabelecer no Brasil. São esquemas bilionários, sofisticados, empresariais e, portanto, a gente está falando de criminosos profissionais que precisam ser encarados a partir dessa lógica econômica. E isso também é mais sofisticado de você fazer toda essa construção da teia, como fez agora a Receita Federal, o Ministério Público, a Polícia Federal. E esse trabalho é muito importante. Gaeco também. E Diego Tavares, o Brasil, por acaso, aguenta uma concorrência desleal nesse nível de empresa honesta competindo contra empresa que ganha 30% aí de lucro só por não pagar imposto? De jeito nenhum, André Marinho. O Brasil é um dos ambientes mais tóxicos para o empreendedorismo, isso não é novidade para ninguém. Nós sempre figuramos no fundo de todos os rankings de liberdade econômica, de competitividade. Então, o Brasil, com esse esquema protecionista somado a esse manicômio tributário, que é o nosso sistema tributário vigente, que é justamente a causa de problemas como esse que nós estamos repercutindo aqui agora. O nosso sistema tributário tem tantas brechas, é algo tão bagunçado que facilita justamente a vida dessas empresas que querem viver a partir da dívida de impostos. E como você disse muito bem, assoberbando o contribuinte. E um outro aspecto também, né? Essa empresa que está sendo investigada nessa operação, sim, também, como foi repercutido, mantém relações com empresas investigadas na Operação Carbono Oculto, que investigava justamente a penetração do primeiro comando da capital no mercado de combustíveis. Então, não duvido que muito em breve nós temos que vir aqui novamente para repercutir novamente essa notícia, para evidenciar que também existe participação do crime organizado nessas fraudes tributárias gigantescas. Então, realmente, voltando para a tua premissa, é muito difícil ser honesto nesse país e prosperar empreendendo, considerando todo esse avantajamento dos criminosos e a facilidade que algumas pessoas têm de prosperar no crime, prosperar sonegando imposto, prosperar fazendo aquilo que não deveria ser feito. Se é muito difícil ser honesto nesse país, é igualmente difícil, talvez até mais, se manter otimista. Mas eu faço um esforço aqui, David, eu sei que também, de tentar ver o copo meio cheio, antes tarde do que nunca.